hoje aprendemos muito sobre república. E era o principal da aula de hoje. A gente está amarelo. É triste ficar amarelo aqui na tela. Oi. Melhorar essa luz. amarelo tá pendendo ou tá roxo? Na dúvida. O fato é que a gente tem que fazer coraçãozinho para a Maísa, senão ela fica carente ali de amor. Coraçãozinho para a Maísa, coraçãozinho para todos e todas. Beleza, gente. Um beijo. Obrigada, amores. Obrigada, boa noite. Obrigada, professora. Obrigada, boa noite. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Coração, se cuidem. Beijos. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi aí o final de semana? A semana, né, que a gente só se encontra na segunda, então dá tempo de passar a semana inteira e o final de semana. Tudo bem? Boa noite, Letícia, tudo jóia? Como é que tá o friozinho aí, pessoal? Oi, Fernanda, desculpa. Tudo ótimo. Ah, que bom, fico muito feliz. Vocês gostam de um friozinho? Ah, eu amo. Eu também. Vai ficar debaixo da coberta melhor ainda, né? O problema é levantar menos. O problema é levantar cedo, mas tá bom. Pelo menos no domingo deu para curtir um pouquinho, né? Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre a sucessão ecológica, né? Semana passada a gente viu alguns detalhes, a gente tirou algumas dúvidas que estava pegando, produtividade bruta, produtividade líquida. Vamos dar uma relembrada aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, a gente tinha parado nesse gráfico aqui. Que eu comentei com vocês a diferença, né? Que a gente já tinha visto de produtividade bruta e produtividade líquida. Vamos relembrar aqui. Sucessão ecológica é o processo que vai acontecer para que um ecossistema se forme, né? A gente sabe que num ecossistema a gente tem fatores vivos, que a gente chama de bióticos, e fatores não vivos, chamados de abióticos. Lá na nossa historinha, começou tudo com uma erupção vulcânica, formando uma rocha, e a partir desse momento, essa rocha começou a ser colonizada por seres vivos. Então, começou a formar um ecossistema. Esse ecossistema vai passando por várias transformações, né? Vai aumentando, inclusive, o tamanho dos seres vivos que estão ali, vai aumentando essa dinâmica entre as relações, até que chega numa big floresta aqui. Como é que chama o ponto alto dessa sucessão ecológica? Eu falei com vocês aqui, ainda é um conceito lá da literatura também. Olha, aqui é o ponto alto do nosso ecossistema, da nossa sucessão, do nosso processo. Vocês lembram como é que chama? Se não lembra, pode dar uma espiadinha aí no caderno, não tem problema não. Clímax. Clímax, perfeito, né? Ainda comentei com vocês que na literatura, geralmente, né, tem um desfecho depois desse clímax, que o clímax é o ponto alto de mistério, a gente fica assim, meu Deus, o que vai acontecer, né? E aí, se a literatura tem nas séries também, nos filmes, mas no caso da biologia, no caso do nosso ecossistema, que não tem um desfecho. O final é efetivamente o clímax. E aí a gente foi para o nosso gráfico, estávamos comparando o que vai acontecer aí durante o processo de sucessão ecológica, as variáveis, né, que a gente sabe que o Enem gosta bastante desses gráficos. Então, a gente vê aqui que a biomassa aumenta. Por que aumenta a biomassa? Aumenta assim, desde lá de quando era uma rocha que tinha só líquens, até chegar na floresta, no clímax, a biomassa aumenta. Por que eu posso afirmar que ela aumenta? Não sabe, chuta. Tudo bem que o Cruzeiro perdeu ontem de virada, foi triste, mas vamos continuar os nossos chutes aqui. Professora, o PBM é o quê? PPB é produtividade primária bruta. O que significa essa produtividade primária bruta? Que é o tanto que os autótrofos, né, que são os produtores, no caso de um ambiente terrestre, as plantas, elas produzem. Produzem o quê? Glicose, que é o alimento, e oxigênio.
Tudo que ela produz eu vou chamar de produtividade primária bruta. E PPL? E PPL é produtividade primária líquida. A produtividade primária líquida é a diferença entre a bruta, que é tudo que a planta produziu, e o que ela gastou, porque ela também gasta. Ela produz alimento para ela produz oxigênio para ela. O que sobra ela vai passar para os outros seres vivos. Então, a produtividade primária líquida é o que ela vai passar para os outros seres vivos, porque é a diferença entre o que ela produziu e o que ela consumiu. Imagina que eu vou fazer um bolo de chocolate, e aí eu vou fazer um bolo e vou falar assim, vou fazer um bolo para os meus vizinhos, né? Só que o bolo estava tão bom, ficou tão gostoso, eu estava com tanta fome que eu comi metade do bolo. E aí, na hora de distribuir, só ficou meio bolo para eu poder entregar para os meus vizinhos. Então, a produtividade primária bruta é o bolo inteiro, tudo que eu produzi, e a produtividade primária líquida é a metade do bolo que eu vou distribuir, porque a outra metade eu comi sozinho. Tudo bem? Belezinha? Belezinha. Show. Ainda falei com vocês que esse bruto e líquido lembra muito a relação de salário, né? Quando a gente olha no contra-cheque, salário bruto é o que aparece lá no contra-cheque antes dos descontos. E o líquido é efetivamente o que a gente pode gastar, porque é o bruto menos todos os descontos aí. Tá bom? A produtividade primária bruta aumenta porque eu tenho mais plantas, não é verdade? Deixa eu voltar aqui no nosso esqueminha. Aqui eu não tinha nenhuma planta, que as plantas estão aumentando, aumenta tanto em quantidade quanto em diversidade. Então, o tanto que esses produtores em conjunto estão produzindo, aumenta. Mas por que a produtividade primária líquida diminui? Porque elas vão gastar mais para se manter, não? Exatamente, perfeito. Como eu estou falando de plantas maiores, né? Aumenta aqui, eu falei com vocês, aumenta em tamanho também, aumenta em quantidade, em diversidade, aumenta em tamanho. São plantas que vão consumir bastante, né? Eu dei o exemplo lá, se eu fizer o bolo, eu vou distribuir metade do bolo. Agora, imagina que eu vou fazer o bolo e eu vou dar o bolo metade para o Toninho aqui também. A gente vai todo mundo dividir o bolo aqui em casa, vai sobrar menos, né? Se tiver mais gente para consumir aqui dentro desse ecossistema, vai sobrar menos para distribuir. Tudo bem? É aquilo que a gente comentou na semana passada, que fomos enganados durante aí muito tempo, falando que quando falavam que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Nessa ideia de que ela produz muito oxigênio. Ela efetivamente produz, mas ela não distribui esse oxigênio para o mundo, né? Para a gente falar que ela é pulmão do mundo. Por quê? Como a gente está falando de árvores muito grandes, né? Uma big floresta, ela vai consumir também grande parte desse oxigênio que ela produz. Certinho? Agora me conta sobre a biomassa. A biomassa ela aumenta também nesse processo de sucessão ecológica. Desde aqui do iniciozinho da formação até o clímax, né, que é o final, a biomassa aumenta. Por que vocês acham que aumenta? O que significa biomassa? Conjunto de todos os ecossistemas. Conjunto de todos os ecossistemas, aí seria bioma, né? Pior que essas palavrinhas bio, acaba dando uma confundida. Mas biomassa, vamos pensar em massa. É quantidade de matéria orgânica. Isso, perfeito. Não, tranquilo. São termos que confundem mesmo, é muito bio. É muito bio e a gente está aqui para desconfundir, não tem problema nenhum, tá? É a quantidade de matéria orgânica. Massa, pensa em massa muscular, massa de bolo, massa vai ser aí lá da física, né? Quantidade. E aí, bio está relacionado a seres vivos, por isso que toda hora tem um tanto de termos com bio aí para a gente diferenciar. Então, bio está relacionado a seres vivos e massa está relacionada à quantidade. Vocês concordam, olhando para esse esqueminha aqui, que a quantidade de seres vivos aumenta ao longo da sucessão ecológica? Sim. Sim? Então, é por isso que a nossa biomassa aumenta, certinho? Aqui lá no início eu tinha só uns líquenzinhos bem pequenininhos, bem timidozinhos,
E no clímax eu tenho aquelas árvores gigantes, tem animais também, né? Vamos lembrar que nesse ecossistema eu estou mostrando muitas plantas, mas a fauna, os animais ali também estão se modificando. Então, se no início eu tinha uns mosquitinhos bem pequenininho ali, no final eu vou ter lá os grandes vertebrados, como onça, como lobo-guará, se a gente estiver falando aí do cerrado, beleza? A taxa de respiração também aumenta, porque eu tenho mais seres vivos ali respirando, né? A gente lembrou semana passada que essa respiração é a respiração celular. É o processo que as nossas células fazem, utilizando o alimento que a gente come, mais o oxigênio que a gente respira, para produzir energia. É o consumo, né? As plantas fazem isso, os animais fazem isso, todos os seres vivos fazem isso. Quase todos, tem umas bactérias meio loucas aí. Mas, então, o que ela consome também vai aumentando, certo? Aumenta a quantidade de cadeias alimentares, aumenta a quantidade de nichos ecológicos ocupados. Nicho ecológico, o que é nicho ecológico mesmo? O modo de vida do ser vivo? Perfeito, vocês estão dominando o modo de vida do ser vivo. Então, ali, se um macaco, por exemplo, tem como nicho ecológico o galho onde ele está vivendo, a família que ele está convivendo, a fêmea, o tanto que ele está se alimentando, ele tem ali um nicho ecológico estabelecido. Se aumenta a quantidade de animais ali, ele vai ter que... O nicho ecológico dele vai ficar meio apertado, porque ele vai ter que dividir com outros, né? Pode vir um tucano, por exemplo, e disputar comida com ele. Então, nichos ocupados, né? Tem vários modos de vida ali que estão ocupados. Antes, quando eu estava no início, quando era só aquela rocha lá com o líquen era dono de tudo ali. Ele podia fazer o que ele quiser, ele tinha bastante espaço para o nicho ecológico que era só dele. Quando vai aumentando a diversidade e quantidade dos seres vivos, aumenta esses nichos. E se aumenta esses nichos, aumenta a competição. Relação ecológica que está diretamente relacionada com isso. Certinho, meus amores? Certinho. Alguma Certinho. dúvida sobre esse gráfico aqui? Depois da explicação dominado. Depois o quê? Da explicação agora tá dominado. Tá dominado, tá dominado. Então, assim que é bom, tá dominado. Basta pensar que quase tudo vai aumentar, né? A única diferença aqui, né, que chama atenção é a produtividade líquida por conta disso, tá? Aumenta a produtividade, mas aumenta o consumo também. Aqui eu coloquei escritinho. E aqui eu queria falar com vocês o seguinte, todo esse processo que a gente viu, toda essa historinha, foi de uma sucessão ecológica, né, um processo para a formação de um ecossistema primária. E eu chamo de sucessão ecológica primária quando antes não tinha um ecossistema. Vou voltar lá no início. Vocês concordam que essa rocha aqui que está sendo formada, se ela não existir, ela nunca teve um ecossistema em cima dela? Sim. Faz sentido? Sim. Então, primária, eu digo disso. Eu vou começar um ecossistema que nunca existiu. Por que nunca existiu? Porque está em cima de uma rocha que nunca existiu. Eu estou começando. Isso poderia ser numa ilha também, uma ilha que é formada ali no meio do oceano, uma ilha nova, vai começar a ser colonizada por seres vivos, vai passar por um processo de sucessão ecológica primária. Então, existe sucessão ecológica secundária, tia? Existe sucessão ecológica secundária. O que vocês estão vendo nessa imagem aqui? Uma pequena vegetação. Uma pequena vegetação, o que mais? Uma vegetação morta, né? E uma vegetação morta. Então, aqui indica que provavelmente essa área passou por algum desequilíbrio ambiental, né? Passou por algum problema. Qual será que foi o problema que aconteceu aqui? Provavelmente. Queimada. Queimada, né? A gente vai ficar tudo meio cinza aqui, tudo queimado, e aqui está começando a surgir uma vegetação verdinha, uma nova vegetação. Você repara aqui, não sei se está dando para vocês verem direito, mas ela está até encolhidinha, assim, que é essa florzinha, essa plantinha que vai abrindo, né? Então, está começando. Esse é um processo que eu chamo de sucessão ecológica secundária. Por que secundária?
porque aqui houve um ecossistema, tinha uma floresta, uma plantação, alguma coisa, que foi destruída pelo fogo, no caso da queimada. E aí o ecossistema ele vai regenerar, ele vai começar de novo. Por isso eu falo que é uma sucessão ecológica, formação de um ecossistema, só que é secundária, porque já teve um ecossistema antes. Tudo bem? Sim. Tranquilinho? Então é isso. Sucessão ecológica secundária é quando está substituindo, né, um ecossistema que já existiu, e a sucessão ecológica primária é que está formando um novo ecossistema. Esse processo aqui, pessoal, leva mais ou menos, dependendo, né, da região, porque biologia não é uma ciência exata, mas leva aí uns 30 anos para acontecer. Então, vamos pegar, por exemplo, o que aconteceu no passado com o Pantanal, né? Queimaram o Pantanal bastante, assim, grande parte dele. Aí você pensa, poxa, ainda bem, a natureza vai conseguir se recuperar. Se a gente deixar o Pantanal quietinho, ele vai conseguir se recuperar por conta desse processo, é um processo natural. Só que a gente não deixa o Pantanal quietinho, né? A gente não dá sossego. Todas as alterações no clima, os focos de queimada, né? Que já foi comprovado que muitos focos foram provocados mesmo pelo homem, então ele não tem tempo de se recuperar e acaba sendo cada vez mais degradado. Além disso, aqui nesse chão ficaram ainda muitas sementes, ficaram um banco de sementes mesmo que a gente fala, são sementes que foram caindo ali durante a queimada, durante o desmatamento que foi, e ficou ali no chão, formando aquela serrapilheira, o que favorece por esse processo de sucessão secundária. Mas, se houver outra queimada, se houver outro ataque, digamos assim, a esse ecossistema, vai ficando cada vez mais difícil recuperar as espécies típicas daquele lugar. Tudo bem? Mais uma vez aí o homem metendo o bedelho. Até quando a natureza tenta se recompor, ele vai lá atrapalhar. Certinho? Certinho. Maravilha, maravilha. Então, aqui a gente fecha a nossa sucessão ecológica, e já que a gente falou do Pantanal, agora a gente vai falar sobre ecossistemas. A gente vai falar sobre os biomas diversos aí. Deixa eu só... Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Eu ainda não aprendi a mexer nesse zoom direito. Sim. Sim. Sim, certinho? Beleza. Os biociclos, né, mais um bio aí, vai ser o conjunto de ecossistemas mesmo que a gente vai ter para cada lugar, né? Aí eu diferencio em 3 regiões no planeta Terra, né? Toda a biosfera. Biosfera é o conjunto de seres vivos do planeta todo. E eu sei que eu tenho seres vivos no mar, no ambiente marinho, né, que vai ser a maior parte do planeta. Tenho no ambiente de água doce, aqui a nossa querida Lagoa da Pampulha, e tenho no ambiente terrestre também, tá? O nosso foco aqui vai ser para esses ecossistemas no ambiente terrestre, que a gente chama de biomas, conjunto de ecossistemas que compartilham aí características entre si. Certinho? Então, aqui comentei com vocês o epinociclo, que é esse ambiente terrestre, talassociclo, que é chamado ambiente marinho, e o liminociclo, que é o ambiente lacustre, né, digamos assim, um ambiente de água doce, tá bom? Aí, o nosso foco vai ser aqui, porque é o que a nossa provinha mais gosta. E gosta bem, viu? Biomas. Falei com vocês que ecologia, de forma geral, cai bastante no Enem. Biomas, eles gostam bastante também, porque dá para fazer uma interdisciplinaridade com geografia, etc. Olha só, a gente pode classificar os biomas de maneira mundial, né? Já que eu estou falando de ecossistemas terrestres, em todos os continentes, digamos assim, eu vou ter ecossistemas. Mas eu pergunto para você, esse ecossistema vai ser igual? Um ecossistema que tem aqui no Brasil é igual a um ecossistema que tem lá na Antártida, por exemplo? Não. Não. Qual que é a diferença básica, assim, entre eles, que a gente consegue pensar? Temperatura. Exato, perfeito. E a temperatura, o que acontece? Ele é um limitador, né? A gente está aí passando frio esses dias, né? Já dá uma preguicinha e tal. A temperatura baixa muito pouco. Imagina se essa temperatura baixa 30 graus. Imagina se essa temperatura ficar abaixo de 0. Já vai ficando mais difícil até de sobreviver. E
essa relação acontece para todos os seres vivos, né? A gente tem seres vivos mais adaptados para o frio, mas mesmo assim essa adaptação tem uma limitação. O que eu quero dizer com isso? Que o frio, ele limita a biodiversidade. Quanto mais frio, menor vai ser a biodiversidade, porque são poucos organismos que conseguem se adaptar nesse ambiente tão frio. Faz sentido? Faz sentido? Sim. Sim? Sim. Beleza. E repara aqui que a partir da linha do Equador, né, a gente tem aqui a floresta amazônica passando bem em cima, bem perto da linha do Equador, aqui eu vou ter uma grande diversidade, né, que é a região mais quente, assim, digamos, do planeta. Conforme vai se afastando do Equador, tanto para cima quanto para baixo, né, a latitude aqui, vai ficando mais frio. E quanto mais frio vai ficando, menor a biodiversidade. Eu vou ter tundras, taigas, ecossistemas aqui que são mais limitados. Tem plantações mais rasteiras, tem menos animais ali, animais de menor porte, e assim vai. Mas aqui a gente tem um panorama geral dos ecossistemas do mundo, mas a gente faz uma prova do Brasil, então a gente vai focar no nosso Brasil, tá bom? Olha só, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele define como biomas 6 regiões aqui, né, que está lá registrado. Isso é um bioma, pá. É a Amazônia, o Pantanal, Pampas, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Professora, mas você não falou todos aí. Ficou aqui de fora, digamos assim, a Mata de Cocais, o Manguezal e a Mata de Araucárias. Por que eles ficaram de fora dessa classificação oficial de biomas? É porque eles são, na verdade, um ecótono. O que é ecótono mesmo? Esse eu fui longe. Pode falar. Seria um mini bioma, algo assim? Mais ou menos isso. Um ecótono é uma região de transição entre biomas, né? E entre todos os biomas, né, eu vou ter esse ecótono, eu vou ter essa região de transição. Mas no caso... Pode falar, que ocorre, tipo, entre Cerrado e Caatinga aqui no norte de Minas. Perfeito. Perfeito, exatamente. Só que no caso de Mata de Cocais, Mata de Araucárias e Manguezal, eles formaram características tão próprias ali que eles são quase um bioma. Por isso, falar que é um mini bioma não está tão incorreto. Por quê? Ecótono eu tenho em transição em qualquer bioma. Então, por exemplo, aqui entre a Amazônia e o Pantanal eu tenho um ecótono, entre a Amazônia e o Cerrado eu tenho um ecótono e eu não dei nenhum nome especial para esse ecótono. Eu dei para essas outras 3 regiões aqui porque eles adquiriram características muito próprias e também pela extensão. Tudo bem? Tranquilo. Maravilha. Ok. Então, vamos aproveitar, já que a gente não pode viajar de verdade, né? Mini bioma e ecótono é o quê? Ecótono é a região de transição, Thalita, entre 2 biomas, tá bom? Então, se eu pego... Eu até falei com vocês o exemplo ali no Parque das Mangabeiras, eu tenho um ecótono entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Região de transição entre 2 biomas. Ali a gente vai ter uma maior biodiversidade, mas uma menor biomassa. Tem menos organismos ali. Já um mini bioma, né, que a gente está chamando aqui de maneira informal de mini bioma, seria esse ecótono que cresceu, né? Ali eu dei o exemplo de um parque que tem um ecótono ali pequenininho. Dentro do Parque das Mangabeiras eu consigo identificar Mata Atlântica, Cerrado e a transição. Mas no caso do Manguezal, por exemplo, essa região de transição ela é muito grande. Então, eu classifico aí informalmente, tá, pessoal? Como mini bioma. Tudo bem? Me fala se eu te respondi, tá? Beleza. Show de bola. Olha só. Então, já que a gente não pode viajar, né, que a pandemia não nos permite, vamos viajar aqui pelo mapa do Brasil digitalmente, digamos assim. Vamos começar pela Amazônia, tá? Coloquei aqui para vocês as principais características desse bioma e tentei representar com a imagem a fauna e a flora. Vamos relembrar. A flora, né, parece flor e não é à toa, são os vegetais que estão ali, independente se eles têm flor ou não.
E a fauna são dos animais, os animais que estão presentes, os principais representantes. Claro que, comentei com vocês, a Amazônia ali perto da linha do Equador, um ambiente quente, úmido, então vai ter uma biodiversidade muito grande. Então, eu poderia passar a noite inteira aqui falando com vocês quais são as espécies que tem na Amazonas, na Amazônia, ia falhar miseravelmente, porque são muitas espécies, algumas que a gente ainda nem sabe que tem, mas tem. A gente só ainda não descobriu. Tudo bem? Então, eu coloquei só alguns representantes aqui, uma porcentagem bem pequena, tá? Então, começando pela localização, ela se localiza no norte do Brasil, é o maior bioma que a gente tem, em extensão mesmo. A vegetação, né, ela vai ser do tipo latifoliada. Alguém saberia me dizer o que significa uma vegetação latifoliada? Folhas longas. Perfeito, folhas longas e largas, né? Folhas bem grandes. Isso acontece por quê? Porque eu estou falando de um clima equatorial, que tem como característica, não vou me aprofundar muito em clima aqui não, que é mais a geografia, mas que tem como característica básica ser um clima quente e úmido. Então, é uma região que tem bastante água. As plantas, elas absorvem água pelo solo e elas liberam água pelas folhas. A gente até comentou dos rios voadores, da evapotranspiração. O que significa isso? Que na folha, a planta vai ter estruturas especializadas para liberar água na forma de vapor. Por que você acha que a planta precisa liberar água? Ela pegou a água do solo, ela vai agora soltar essa água, por quê? Alguma ideia? Armazenamento? Tem a ver com armazenamento. Aí você pensa, poxa, mas se ela está soltando, como é que ela está armazenando? O que acontece? As plantas, elas também têm um sistema de transporte, né, das substâncias dentro do corpo delas. Assim como a gente tem o nosso sangue que circula nas nossas veias, as plantas, elas vão ter a seiva circulando, né? E a gente tem a diferença de seiva bruta e seiva elaborada. A seiva bruta é a água com sais minerais que a planta está recolhendo ali do solo, e a seiva elaborada é o que é produzido nas folhas pela fotossíntese, que vai ser rico ali em glicose. Muito bem. Se a planta está pegando água pela raiz, como é que a folha, como é que o caule vai ter contato com essa água? Essa água precisa ser transportada. E para a água ser transportada, ela precisa fazer um caminho, tá? E esse caminho termina com a água sendo liberada por essa folha. Então, lá na folha, ela vai ter uma estrutura especializada, chamada de estômato. Esse estômato se abre e a água sai. Quando essa água sai na forma de vapor, ela cria uma corrente. É como se fosse um jogo de... Qual que é o nome disso mesmo? Cabo de guerra. Quando você puxa um, quando você está ganhando ali, quando você está puxando, se vem um, vem todo mundo. E aí, quando sai uma molécula de água da folha, sai várias moléculas. Ela faz um sistema de puxar, uma puxando a outra, e isso possibilita o transporte, né? É como se estivesse em cima de um muro, e aí você dá a mão para a pessoa conseguir subir o muro e vai subindo essas pessoas. Faz sentido? Não sei se eu falei demais, compliquei. Fez sentido. Beleza. Então, a lógica é essa. A planta precisa liberar água para fazer o seu transporte, mas ela só vai liberar essa água se ela tiver garantia de que ela consegue receber mais água. Porque imagina, se fosse num ambiente seco, ela liberar toda essa água e não tiver água para ela recolher no solo novamente, ela vai morrer de sede. Beleza? Como aqui na Amazônia, eu estou num clima equatorial, úmido, essa folha vai ser bem larga, de maneira que a planta libere muita água pela folha. E aí tem a formação dos nossos maravilhosos rios voadores, que é essa água toda sendo liberada por todas essas árvores gigantes da Amazônia, na forma de vapor, vai formar aí como se fosse uma nuvem, né? Essas nuvens que são formadas e são deslocadas através das correntes de ar. Então, é como se fosse um rio, só que esse rio está no ar.
porque a água na forma de vapor. Esse rio está correndo da mesma forma. E é tão legal que esse rio está correndo e está chegando aqui no Sudeste, provocando as chuvas do Sudeste, por exemplo. Então, semana passada a gente começou a comentar, a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas destruir a Amazônia, né, como a gente está fazendo, é uma coisa que vai interferir no clima global. Falei demais. Certinho? Então, as folhas, essa vegetação latifoliada é caracterizada por folhas adaptadas a um ambiente úmido, porque elas liberam muita água. Resumo da obra ali. Tá bom? Uma floresta perene. O que quer dizer perene? Solo fértil? Não tem solo fértil. Aliás, essa é uma curiosidade que eu vou contar para vocês também. A palavra perene lembra o quê? Seria falta de água, assim? Falta de chuva? Não. Tem uma palavra que é parecida com isso, que é parecida com perene, tem a ver com isso, mas eu esqueci. Mas não é perene. Perene quer dizer permanente, tá? Que é uma coisa que fica sempre. O que quer dizer com isso? Que toda vez que eu olho para a Amazônia, se eu for para a Amazônia em julho, eu vou lá e vou ver as árvores verdinhas, assim, grandes do mesmo jeito. Se eu for para a Amazônia em dezembro, eu vou chegar lá e vou ver as árvores, assim, verdinhas do mesmo jeito. Então, uma floresta permanente, tá? Ela fica sempre do mesmo aspecto. Por que eu estou ressaltando isso? Né? De acordo com... Para perenófila. Perenófila, perfeito, perenófila está correto. Perenófila são essas folhas que são perenes, né? Que não caem. Ao contrário do que cantava Sandy Júnior. Não sei que alguém aqui da época de Sandy Júnior, eu adorava. Das 4 estações, a Sandy canta lá, no outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Então, dando essa ideia de que no outono as folhas caem e a planta fica sem folha. Isso acontece em alguns biomas, sim, mas não na Amazônia. Na Amazônia não tem essa troca de folhas não tem essa troca de folhas tão brusca, ou seja, caem todas para depois nascerem todas de novo. Essa troca é mais, uma cai, outra nasce, uma cai, outra nasce, então a floresta fica com o mesmo aspecto o ano inteiro. Isso seria uma floresta perene. Beleza? Certinho? Certinho. Então, o clima equatorial, como comentei com vocês, é quente e úmido. E aqui as principais ameaças, né? Quais são as ações do homem, sempre do homem, que estão aí destruindo, que estão causando danos a esse bioma? Existem vários, né? Mas aqui eu coloquei as principais. Pecuária e agricultura, vocês vão ver que são ameaças que se repetem em vários biomas. É tipo top 10 da destruição aqui no Brasil, né? Desmatar para colocar gado ou para plantar outra coisa de interesse comercial, como, por exemplo, a soja, né? Aí tem a galera que fala assim, mas os vegetarianos também são responsáveis pelos problemas ambientais, porque grande extensão territorial aí vai ser plantação de soja, só que essa soja que é plantada é para servir de ração para o gado, né? Então, a pecuária aí, esse consumo de carne, tem vários problemas passando por ele. Um deles é o ambiental. A caça, né? A gente vê aqui alguns animais muito bonitos, muito raros, muito exóticos. O que o homem vê? Bonito, raro, exótico, vou matar. Vou matar para eu pôr na minha parede, vou matar para eu fazer um casaco de pele, vou matar para ficar para mim. Né? Ou matar só por matar, né? Só pelo gosto de perseguir um animal e ver ele morrendo. O gosto das pessoas é um negócio muito estranho mesmo de entender. Aqui é uma coisa legal de destacar, a extração seria a extração de recursos, né, daquele ambiente. E um recurso que foi extraído, teve até aquela minissérie da Globo, há muito tempo atrás, do Chico... Esqueci o nome da minissérie. Mas o que acontece? Era por conta da extração da borracha,
né? A extração das seringueiras, que é uma árvore muito típica da Amazônia, e eles extraem o látex para a formação de borracha, de pneu, de coisas diversas aí. Beleza? Então, essa extração começou há muito tempo e continua. Depois eu lembro o nome da minissérie. Acho que Chico Mendes. Chico Mendes era o cara. Não sei se a minissérie tem exatamente esse nome. A contaminação, né? Ali eu tenho vários rios, né? Um bioma tem a sua própria hidrografia, e eu tenho ali rios que vão sofrer a contaminação que vem da pecuária e da agricultura. Não só os rios, né? O próprio solo também passa por esse problema de contaminação. Alguma dúvida até aqui, meus amores? Tranquilo. Beleza. E uma coisa que eu ia comentar com vocês, né, é essa curiosidade, mas que não é apenas uma curiosidade, é um ponto muito importante que pode pegar a gente aí nas provinhas. O solo da Amazônia, gente, é pobre. O que quer dizer isso? Não é um solo fértil. Surpresas de segunda à noite que eu trago para vocês. Vocês pensam assim, mais uma floresta desse tamanho, verde, o ano todo verde, com tanta biodiversidade. Você vai falar comigo que o solo não é fértil? Eu vou falar com você que o solo não é fértil. E aí, como é que faz para manter essas plantas lá num solo pobre? Qual que é a explicação para isso? A lixiviação? Lixiviação... Eu acho que você está pensando na ideia certa, mas falou o nome errado, que lixiviação vai ter a ver com a água que vai estar lavando, né, digamos assim, esse solo e vai deixar ele mais pobre. Isso é lixiviação. Então, não ajuda a manter as plantas da Amazônia, a lixiviação em si. Elas têm que ser mais altas, não? Maiores, sim. Elas são mais altas, e como é que elas vão se fixar nesse solo? Raízes mais fundas, mais fortes, sim? Mas... Raízes mais fundas, sim. Raízes mais fundas auxilia nesse processo. O que mais? Pera, travou um pouquinho. Normal. O que acontece aqui? A Amazônia, igual eu falei com vocês, ela não troca as folhas todas de uma vez, como diria a Sandy, cai todas as folhas no outono. Cai uma folhinha, nasce outra, cai uma folhinha, nasce outra. Então, o solo da Amazônia fica o tempo todo coberto de folhas, coberto de bactérias, fungos que vão fazer ali decomposição, frutos, várias coisas ali. Essas coisas que ficam no solo eu chamo de serrapilheira. Serrapilheira é a camada de folhas que fica ali em cima do solo. Essa serrapilheira, essas folhas que estão ali, elas vão passar por decomposição. E o que é decomposição? A transformação da matéria, né? Perfeito, transformação da matéria. Então, eu vou pegar a matéria orgânica daquelas folhas, as bactérias e os fungos que fazem esse processo, vão pegar a matéria orgânica dessas folhas e vão transformar em matéria inorgânica, que são sais minerais. Esses sais minerais são fundamentais para o crescimento de plantas, né? Quando a gente fala de um solo fértil, a gente está procurando não só terra, né? Terra por terra, tem que ter alguma coisa ali naquela terra, né? Às vezes colocar adubo, colocar um fertilizante, eu estou querendo colocar ali sais minerais que vão ajudar essas plantas a crescerem. O solo da Amazônia, naturalmente, não tem esses sais minerais ali na terra. Só que o que aumenta a quantidade de sais minerais para eu conseguir ter essas folhas crescendo ali? A decomposição que acontece naquele chão. Então, recapitulando, folhas caindo, a decomposição acontece de forma muito rápida, porque é um solo úmido, né? Pensa se a gente deixar um pão molhado, dá até para fazer esse experimento, né? Um pão molhado e um pão seco, deixar ele dentro do armário. O pão molhado vai aparecer fungo mais rápido, porque a umidade acelera o processo de decomposição. E aí essa decomposição libera esses sais minerais no solo para que as plantas consigam crescer ali. E vai acabar servindo de adubo, né? E vai servir de adubo, perfeito. Essa decomposição é que vai formar esse adubo.
Qual a diferença de serrapilheira e humus? O humus é do solo, é um solo fértil, então é um solo que naturalmente já tem esses minerais ali, né? Então, por exemplo, as minhocas são muito comuns nesse humus, que é um solo bem fértil, bem fofo, bem bom para plantar. Já a serrapilheira, a definição certinha são as folhas que caem em cima do solo. Então, o humus é a terra, lá embaixo mesmo, e a serrapilheira, ela fica sobre, não sei se é sob ou sobre, eu precisar da Letícia me ajudar aqui nesse momento, sobre o solo, fica em cima do solo. Beleza? Amanda, ótima pergunta. O humor embaixo do solo? O quê? Fala de Eu novo. estava estudando sobre e estava falando que era cocô de minhoca. Que o humus era o cocô da minhoca. A minhoca ajuda nesse processo porque o cocô é matéria orgânica. Quantas pessoas já não pegaram, tipo assim, na roça, assim, às vezes vende a venda adubo orgânico e nada mais é do que cocô de boi. Esse cocô, por ser matéria orgânica, deixa o solo fértil. E aí o humus, né, é um solo que tem muita minhoca que vai ali deixando esse solo fértil naturalmente. Isso. Humus é embaixo do solo, posso falar embaixo do solo, porque ele é o solo, né? Eu posso classificar o solo como arenoso, argiloso ou humoso, que a gente fala. Então, argiloso tem muita argila, ele é mais compacto. O arenoso tem muita areia, então ele vai ser muito esfarinhento, né, digamos assim. E o humoso é um solo fértil, porque tem muita matéria orgânica naturalmente. Beleza? Belezinha. Show! Então, esse aí é um ponto importante de lembrar, né? Porque a gente pensa na Amazônia riquíssima, gigante, maravilhosa, toda poderosa, mas o solo, você fala assim, então vou lá e vou plantar qualquer coisa que vai crescer. Não vai, porque o solo é pobre, né? E um dos motivos dele ser um solo pobre, alguém tinha até falado, é por causa da lixiviação, né? Toda essa umidade, esse excesso de chuva, acaba lavando esses nutrientes, né? Levando esses nutrientes embora. Mas a lixiviação é causa e não consequência, né? E não solução, na verdade, para esse solo pobre. Tá bem? Lembrem-se disso. Dúvidas aqui, queridos? Alguma coisa que não ficou muito clara? Querem que eu repita? Falei muito rápido. Se eu estiver falando rápido, vocês têm que chacoalhar, assim, porque eu empolgo. Foi super de boa. Então, tá maravilhoso. Super de boa. Vamos voltar para o nosso mapinha. E vamos lá para a Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica... Ops. Falhou. A Mata Atlântica, ela tem características semelhantes, né, com a Amazônia. Porque na classificação dos biomas mundial, eu chamo as duas de floresta, que são florestas, né? Floresta úmida. Aqui, a Mata Atlântica recebe esse nome por quê? Deixa eu ir para o mapa aqui para ver se a gente saca. Aqui tudo é Mata Atlântica. Pela questão da proximidade do Oceano Atlântico? Sim. Perfeito! Exatamente, pela proximidade do Oceano Atlântico. Então, essa mata que vai passar por todo o litoral, né? O litoral atlântico. Uhum. Então, ela vai lá do sul até o Nordeste. E pega um pouquinho aqui de Minas também. Você pensa, poxa, mas Minas não tem oceano, né? Não tem praia, quem me dera. A gente pegou a mata, mas não pegou a praia, né? É por causa da extensão dela mesmo. A vegetação é do tipo hidrófila, que é parecida com a latifoliada, porque também é adaptada a um clima úmido. Aqui, no caso, a umidade vem do Atlântico mesmo, vem do oceano, pela própria evaporação e tudo mais. Só que ela é um pouquinho menos larga. A gente vê aqui que as folhas, elas são grandes, mas elas não são tão largas, elas são mais estreitas, mas a lógica é a mesma, adaptada a um clima úmido, tá? Floresta perene, o que é floresta perene mesmo? Ela é imutável. Sempre verde, imutável, fica ali com a mesma carinha o ano todo, tá ali a nossa floresta amazônica. O clima tropical, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Com relação às ameaças, a principal aqui, falei com vocês, pecuária e agricultura
sempre, quase todos os biomas, mas eu coloquei aqui na frente, né, na ordem de importância, digamos assim, a ocupação de cidades, né? Vamos relembrar um pouquinho da história aí. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles chegaram por onde? Vou voltar para o nosso mapinha aqui. Atlântico e foram pegando territórios. Exato, perfeito. Eles chegaram pelo Atlântico. Então, a ocupação no nosso país, né? Apesar da gente ter os nossos povos nativos espalhados pelo Brasil todo, mas os povos nativos são povos que sabem cuidar da terra, né? Que vivem ali e tratam bem dela. Os portugueses já chegaram quebrando tudo, né? Então, essa ocupação começa aqui bem do litoral atlântico e vai em direção ao centro, né? Então, hoje a gente tem como bioma mais prejudicado do Brasil inteiro, o bioma mais degradado é a Mata Atlântica, que está ali abaixo, digamos, de 7% da sua mata original. Muito, 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 muito pouco. E o segundo bioma mais prejudicado, vocês vão ver que é o Cerrado, que foi, digamos aqui, a próxima vítima, né? Eles chegaram pelo Nordeste, mas depois a gente teve, por causa do ciclo do ouro, o ciclo do café, várias coisas aqui no Sudeste, e aí a próxima vítima foi o Cerrado, é o nosso segundo bioma mais degradado hoje. Tá bem? Então, essa ocupação, essa formação, você vê que as principais metrópoles do Brasil estão aqui nessa Mata Atlântica, São Paulo, Rio, BH. Além disso, pecuária e agricultura, a caça e a extração também, né? O ouro, a gente tem o caso da Vale, né? A extração de minério, que já destruiu aí pelo menos 2 cidades e nada foi feito, né, gente? Eu acho incrível isso aqui no Brasil. Ah, meu Deus, matou um tanto de gente, não sei o que, e agora? O que vai fazer? Nada. Nada foi feito, tá lá extraindo do mesmo jeito, deixando as nossas serras ocas, né? Uma coisa terrível. Um ponto aqui para destacar, pessoal, para a gente fechar, a Mata Atlântica é considerada um hotspot. O que significa hotspot? A galera, no primeiro dia, várias pessoas falaram que sabem inglês muito melhor do que eu. O que será que significa um hotspot? Ou pelo menos parte da palavra aí, né? Alvo, ponto quente. Isso. Mas o alvo é o que fica melhor. Assim. Perfeito, perfeito. As duas aqui vão encaixar para nossa definição. O que acontece? Um hotspot é um bioma definido internacionalmente, tá? Isso aqui não é uma coisa que o Brasil fez, foram autoridades internacionais. Por quê? Aqui é um ponto de atenção, é um alvo de atenção, podemos falar assim, porque eu tenho uma grande degradação, falei com vocês em menos de 7% da mata original, e a mata leva junto os animais que estão vivendo ali, né? Os outros seres vivos que estão vivendo ali. E eu tenho espécies endêmicas. O que é espécie endêmica mesmo? Que só existe naquele local. Só existe naquele lugar. Então, pensa, se eu estou destruindo um lugar e eu estou matando a espécie que só existe ali, eu estou matando a espécie para sempre, né? Eu estou provocando, levando à extinção de várias espécies. Por isso, é definida aí como um ponto de atenção, como um alvo. Tipo assim, vamos olhar para esse negócio agora, antes que acabe com tudo. A ideia é essa. Beleza? Beleza. Então é isso, meus amores. Alguma dúvida? Algum ponto que a tia louca falou super, super rápido? Tá de certinho? Boa. De boa? Beleza. De boa. Maravilha, maravilha. Olha só, a gente está fazendo então as nossas listinhas de questões para vocês tirarem dúvida na monitoria, mas eu estou lá no grupo também, então vocês não hesitem aí em me procurar, tirar dúvida ao longo da semana, a gente encontra rapidinho na segunda, fiquem à vontade aí, que esses exercícios são muito importantes, né? Para a gente ir treinando, para a gente ver, acho que eu entendi. Aí na hora do exercício a gente vê se entendeu de verdade e tirar as dúvidas ali. Certinho? Certinho. Então, por hoje é isso, meus amores. Muitíssimo obrigada, né, por esse momento. Eu adoro estar aqui com vocês. Ótima semana, ótimo final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus e até semana que vem. Ficou mudo?
Café, Muito boa noite. obrigado. Eu vou saindo. Boa Muito obrigada, noite. Boa professora. Boa noite. noite. Eu que Boa noite. agradeço. Boa noite. Boa noite. Beijinho.